nós falamos também sobre quais eram os maiores mitos, né? Sobre mitos, isso também é algo bastante pesquisado. Nós vemos que os pais têm bastante dúvida a respeito disso. Acredito que também é enriquecedor para nós também sabermos e lá na frente a gente analisar qual era o mito hoje, o que era lá atrás, né? Ou quais eram os mitos naquela época. Quais são os maiores mitos da saúde infantil que vem à sua mente e que seria importante esclarecer para os pais? Mitos, no meu ponto de vista, tem alguns. Agora, mais recentemente, a gente tem aí um avalanche deles. Primeiro mito é que quando seu filho começa na fase oral, que ele está babando bastante, colocando a mãozinha na boca, você já acha que vai vir um dente. Ainda não, é a fase oral. A fase oral começa com 2 anos, mais uma vez um imediatismo, né? A gente quer logo que venha um sorriso, mas não é bem assim, é a fase oral. Esse é um mito assim que eu diria interessante. Os pais, eu brinco muito com os pais nesse primeiro momento da consulta. Outros mitos não são tão legais como esse, porque envolvem já sentimento de algo patológico. Então, por exemplo, quando o bebê nasce, nos primeiros 7 dias de vida, nos primeiros 7, 10 dias de vida, ele tende a ter uma perda de peso. E depois essa recuperação desse peso pode durar em torno de 15 dias, né? No momento que o bebê começa a ganhar peso, a gente começa a lidar com algumas situações que são muito antigas, as cólicas e os vômitos. Então, começaram as cólicas, as primeiras perguntas, a proteína do leite, com as primeiras cólicas. Então, e quando vem os primeiros vômitos, não será refluxo? Então, mais uma vez, a gente procura diagnóstico para tudo, mas na realidade, assim, as cólicas, como a gente sabe, um processo de amadurecimento intestinal que pode durar até em torno do 3º mês de vida. E eu sempre brinco na consulta assim, quando os pais falam para mim que a criança está tendo bastante cólica, eu sempre penso na minha cabeça, se está tendo cólica é porque o alimento está chegando ali. Então, se há um ganho de peso, a gente não tem preocupação. É uma fase de desenvolvimento intestinal que ele vai ter que passar por ela, né? Eu brinco muitas vezes que você já começa percebendo que a vida não é fácil. A gente tem que suar inclusive para amadurecer o intestino. Então, é basicamente isso. São mitos assim do início da vida que eu acredito que são os mitos. Eles acontecem mais nessa primeira fase, naquela fase em que a gente está extremamente preocupado porque é aquele serzinho tão pequeno que depende muito de você. E eu acredito que a grande preocupação dos pais é ter a certeza de que se estão ou não fazendo tudo que está ao seu alcance. E não deixar passar absolutamente nada, né? E aí eu falo para eles, olha, não é questão da gente normalizar tudo, mas a gente precisa entender que a maioria das vezes vai ser tudo normal. E acho que é esse ponto que a gente tem que pegar como mais importante. Eu brinco que eu falo, olha, tudo é normal. Que bom, no dia que eu disser que não é normal, não vai ser um dia legal, né? Então, de mitos dessa primeira infância, eu acredito que mais esse, assim. E tem algumas polêmicas, quais são talvez as maiores polêmicas que acabam gerando também alguns mitos, ou não se vê alguma coisa em mente? Polêmicas? Deixa eu ver se eu consigo caracterizar algo como polêmico. Polêmico talvez sejam algumas situações fisiológicas que acontecem com o organismo e que muitas vezes você quer resolvê-las através de um medicamento ou de dicas ou conselho. Eu costumo dizer, por exemplo, um exemplo claro é o sono, né, gente? O sono é uma questão muito fisiológica e muito individual, né? É claro que as dicas são sempre extremamente importantes, você pegar dicas mas a gente percebe que a oscilação do sono da criança ela é muito grande, né? Então, a criança tem épocas que vai dormir melhor, tem épocas que vai dormir pior. Acho que talvez vocês tenham passado por essas épocas com a Catarina também, mas e outra questão importante é do desenvolvimento. Não sei se entraria como polêmica, mas são muitas informações da internet, muitas informações. Desde quando você tem que começar a estimular o seu filho, desde que se o seu filho já está naquele momento de fazer isso, de fazer aquilo, se não está, você deveria ter feito. Então, é muita gente querendo te explicar algo sem conhecer nem o teu filho. E eu acredito muito que cada criança tem o seu tempo, o seu momento. E a gente precisa respeitar isso. Então,
Eu na pediatria, eu levo comigo muito claro assim que cada paciente meu ele é único. E o que eu preciso é entender até quando eu posso esperar que um determinado desenvolvimento aconteça. E muitas vezes isso me chateia porque os pais se preocupam e vão em busca da informação nas redes sociais, né? E aí as redes sociais, elas trazem, assim, bastante situações polêmicas. Como, por exemplo, essa questão do desenvolvimento, né? Se o seu filho não anda até tal idade, seu filho ainda não caminha, então se você tem que fazer tal desenvolvimento ou tal. Então é mais isso. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta no imediatismo das coisas. Não sei se entrou bem como polêmica, mas está valendo. E que perguntas que mais que as mães ou os pais, né? Falam mães, porque o Gil fala muito isso, né? Como na internet, de forma geral, o conhecimento de filhos vai para as mães, né? Yes. As mães isso, e o pai ajuda, o pai é participativo. Não, só porque o pai é o pai, né? Ele tem o papel dele, então não é... As mães têm culpa nisso também, As né? mães têm culpa porque as mães, às vezes, não deixam o pai ser pai, né? Não, e eu acho que... Isolam o pai. Isolam, Não esquece tua pergunta, mas assim, eu acho que tem uma questão importante aí. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa também sobre isso. Eu pensei, caramba, a gente vê tantos vídeos na internet, tantas orientações, né? E é tudo muito direcionado para a mãe. Uhum. E na realidade é assim, a educação do seu filho, desde o início da vida dele, tem uma relação direta com vocês dois. Mesmo que você esteja em aleitamento materno exclusivo, o pai ele tem que estar presente de alguma maneira. Você dá o peito, ele troca a fralda. Uhum. Vendo a alimentação da mãe, né? Vendo como que a mãe está se alimentando. Exato, vendo como que a mãe está se alimentando, sofrendo junto, se alimentando bem, para que a mãe se alimente bem também, né? Então, é isso, essa participação, ela é importante, mas ela é pouco cobrada. Uhum. Mesmo nas redes sociais, e eu acompanho alguns pediatras, assim, e a gente vê falar muito sobre doença, muito sobre desenvolvimento, mas pouco sobre paternidade. Eu acho que isso é um tema que tinha que ser mais relevante. E o mais engraçado é que o que eu mais vejo, a impressão que eu fiquei, pelo menos desse primeiro ano que passou, né, Catarina, é que onde eu ia, existe um preconceito em relação ao pai, que é um pai presente, um pai que é amoroso, atencioso. E onde eu ia, a tendência, as mães sofrem, que eu vejo que existe essa parte de sofrimento muita gente te dica, quer dar pitaco na vida, no como que tem que agir com a criança. E muitas pessoas queriam saber, achar que sabiam mais de como lidar com a minha filha do que eu mesmo. Isso as mães passam muito. Sim. Mas as próprias mulheres e próprias mães pensam isso também em relação aos homens. Muitas mulheres pensam assim. E às vezes o que me parece é que eu preciso seguir reclamando de alguma coisa. E aí, quando quer resolver a situação e o homem estar presente, existe um preconceito mesmo, uma discriminação e um afastamento. E se eu chegar num grupo onde tiver mães, essas mães não vão me receber de braços abertos e dizer, que bom que esse cara está aqui querendo estar interessado na alimentação dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, no bem-estar deles. E o que eu percebi é que existe causa um incômodo. Irmão, esse cara não pode ficar aqui, deixa eu seguir aqui, porque às vezes, não sei se é porque o meu marido, ou é o motivo que eu posso reclamar da vida, mas isso é uma coisa que para mim me incomodou bastante, tanto na internet quanto no presencial mesmo. Numa loja, no supermercado, numa escola, numa coisa. Muita gente... Eu acredito que é uma questão muito cultural, né? Uma questão cultural e, no meu ponto de vista, mundial. Assim, a cobrança da mãe ela é sempre maior e a presença do pai parece relevante até para a sociedade. Eu acho que não é bem por aí, não. Tem que ser relevante e os pais não têm que ter medo de ser pais e de compartilhar 50-50.